Fala galera, bem-vindos a mais um Mundo Eu Visita. Olha aí a gente, né, cara? Show. Gostamos do negócio. É isso aí, show de bola. Bom, bem-vindos a mais esse episódio. Eu sou o Alisson. Sou o Marcelo. E hoje a gente vai falar de um tema bastante legal, mas antes aproveita que você tá aqui e faz o quê, Marcelo? Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve nas redes sociais, @mundoeu.pdc e, obviamente, se você tiver interesse, busque a gente nos streams de áudio. Só os que importam, né? Só os que importam. Se estiver no trânsito, tá lá. Se estiver em casa de boa, no YouTube. Mas tem vídeo também no Spotify. Então, puta, eu acho essa função animal, cara. Puta, eu sempre falo disso, mas é porque eu acho muito bom. Mas a gente prefere que você assista por aqui no YouTube mesmo, tá bom? Manda views aí pra gente, comenta e compartilha com a gente o que você tem achado dos episódios. Beleza? E o tema de hoje? Polêmico ou não polêmico? Ah, eu não acho que é polêmico, acho que é um tema gostoso de falar. É? Acho que é um tema bom, o pessoal vai gostar. E José, põe na tela. Bom, galera, agora vocês já sabem aqui quem está conosco hoje é o Felipe Julião. Julião, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por topar esse bate-papo com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. E, cara, se apresenta aí pra nossa galera. Boa. Sou o Felipe Julião, sou carioca, acho que vocês vão perceber rapidamente pelo meu sotaque, mas já moro em São Paulo há 8 anos, sou casado com a Fernanda, tenho 2 meninos, 2 filhos, o Antônio Pedro, de 3 anos, e o João Francisco, de 1 ano. Hoje eu sou líder de uma unidade de negócio, numa grande empresa, e gerencio um bom time aí. Quantas pessoas são? 30, mais ou menos. 30. Bastante. Não diretos, né, obviamente, mas... Tá bom, mas dentro da sua Sim. BU, 30, pô, é considerável, né? Legal, É bacana. maneiro. E assim, galera, vocês já viram aí pela thumb o episódio. A gente vai falar sobre gestão humanizada. E eu já vou começar um pouco polêmico aqui, Julião. Que é o fato de eu odiar esse termo de gestão humanizada, porque pra mim gestão já deveria estar subentendido que é uma gestão humanizada, porque estamos falando e cuidando de pessoas. Você acha que eu tô maluco de pensar desse jeito? Não, na verdade, quando você falou, vamos falar sobre gestão humanizada, eu falei, putz, mas não sei, será que eu sou a pessoa certa para falar gestão humanizada? Eu faço gestão, ponto. Enfim, então, e no final, com a nossa conversa, né, ficou muito claro que a gestão humanizada, acho que é muito você, enfim, ouvir as pessoas que estão com você de uma maneira talvez um pouco mais atenta. Estou resumindo tudo numa única frase, mas acho que a gente veio de um turbilhão tão grande nos últimos anos, né, nas empresas, que a gente talvez tenha perdido um pouco da escuta. E isso faz com que hoje o básico talvez seja chamado de gestão humanizada. Legal, galera. É isso, deixa aqui no comentário o que vocês acham. Não, Então- boa, porque assim, até uma dúvida que eu tenho, porque vou compartilhar primeiro e depois eu te pergunto. A minha primeira experiência como líder, ela foi mais ou menos em 2014. Uhum. E eu não fui muito preparado, né? No final das contas, aconteceu da noite pro dia. Eu tinha aquela liderança técnica, então as pessoas vinham até mim para tirar dúvida, etc. Mas, de repente, eu tinha 8 pessoas debaixo de mim, como coordenador. E eu nunca esqueço do diretor na época, né? Ele fez o comunicado para todo mundo. E aí as pessoas estavam saindo da sala. Quando eu tava saindo, ele fechou a porta na minha frente e falou assim: a partir de agora, essas pessoas não são suas amigas. Elas são... Em old school. Bem old school. Elas são seus colaboradores, são parte do seu time. E você tem que entender que estar num cargo de liderança é estar num cargo solitário. E aquilo me deu uma impactada. Eu falei, pô, como assim, né? Difícil, né? Tipo, putz, há horas atrás ninguém sabia disso, a gente tava aqui, entre aspas, de igual para igual. Aliás, de igual para igual, só que aí muda um pouco. Deixa de estar de igual para igual, porque eles passariam a responder para mim. Como foi? Quando que foi a sua primeira experiência como gestor? E você sentiu que houve uma construção para que você virasse ou aconteceu também supetão? Antes de responder essa pergunta, você falou um negócio que é muito interessante. Você falou que a liderança é solitária. Eu concordo muito com isso. Sim, a liderança ela realmente muito solitária, porque tem coisas que às vezes você não consegue dividir em toda a sua profundidade com o time ou com todo o time, informações ou movimentos que vão acontecer, enfim. Então, ou então às vezes você está frustrado, pé da vida com alguma coisa que se você às vezes desse isso para o time, vai com peso
diferente, um peso maior do que deveria, isso pode causar alguma questão. Então, às vezes, sim, a liderança é muito solitária que você precisa guardar para si e às vezes não tem muito com quem trocar, mas isso não é desculpa para você, na minha visão, isso não é desculpa para você ter um distanciamento desse jeito, né? Tipo, não, agora ninguém mais é seu amigo. Enfim, não é muito bem como eu funciono. E eu também não acho que, voltando para a sua primeira pergunta, eu fico com a sensação de que ninguém é realmente preparado assim, para uma liderança, porque é uma coisa meio estranha, né? Você era analista, você vira talvez um especialista ou coordenador, e aí como coordenador você às vezes tem alguma liderança, e aí você está aprendendo, e aí vem aquele negócio maravilhoso, né? Tipo, você vai aprender na cadeira, e aí você às vezes tem uma liderança informal, que não é sua liderança, você tenta aprender de uma pessoa que não responde para você na prática, normalmente não é tão certinho, né? Você virou coordenador, você faz um curso de liderança, você ganha um time, o time que sabe que você está ali começando, enfim. Então, normalmente é meio que tudo misturado. E aí você começa com uma liderança informal, vai crescendo, vai errando, acertando, ajustando, até um momento que alguém olha para você, né? Normalmente um líder ou um chefe, e fala, não, você tem veia para isso, vamos embora, e aí te dá mais time e tal. Então o reconhecimento, às vezes, ele é bem rápido, né? E aí foi o que você falou no seu caso, você cresce o time muito rápido, e aí você vai aprendendo ali na marra. Eu acho que ela funciona assim, normalmente, na prática, mas acho que não tem outra melhor maneira de funcionar assim, ou de acontecer, porque você vai fazer o quê? Vai entrar numa sala de aula para fazer um curso de liderança e aprender os tipos de liderança formal e, sabe? Enfim, na prática não ajuda. Eu acho que a prática ajuda mais, né? A teoria não ajuda tanto. Legal, Julião. Não, desculpa, eu falei a teoria não ajuda tanto. É óbvio que a teoria é importante. Exatamente. É que a teoria sozinha, ela não te ensina a ser líder. Você precisa realmente estar ali com a galera para... Eu acho que, assim, é difícil você condensar na teoria todas as possibilidades de ambiente, de culturas. Pô, legal, você vai ter um direcionamento, sem dúvida nenhuma. São seres humanos, né? Não é uma ciência exata. Você não é 1 mais 1 igual a 2, né? O resultado pode ser qualquer coisa. Exatamente. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho algo comigo que eu gosto ou pelo menos eu tento fazer com que o time se pareça um pouco do que, óbvio, guardadas as devidas proporções de personalidade e tudo mais, eu gosto de chegar num momento e dizer, esse time tem a minha cara. Esse time, não porque eu quero que tenha a minha cara, eu tenho um ego não. Mas tipo, pô, bacana, cara, eu acho que isso aqui tem a minha cara, acho que isso se parece comigo, pegando um pouquinho de cada um, o melhor de cada um, informando, eu acho que isso faz sentido pra mim. Você sente, qual é a cara, assim, do time Julião? Eu acho que a diversidade num time é muito importante, mas eu entendi o que você está querendo dizer quando você fala a sua cara, porque é importante você ter diversidade com uma energia parecida, com um modus operandi parecido, porque senão você não consegue convergir, né? Você mais diverge do que se converge. E eu super concordo. Eu acho que, assim, às vezes a entrevista pra mim, muito, tipo, bateu ou não bateu o santo, sabe? A energia tá certa ou não tá certa. A pessoa tem aquela energia fundamental daquele time. Se é um time muito, tipo, preciso fazer acontecer, sabe? Uma coisa mais, às vezes, com um time de venda, você precisa ter mais... Então, você tem que saber se a pessoa vibra essa energia. Mas a entrevista é super tricky, porque às vezes você não percebe ou percebe uma energia que não necessariamente está correta ali, né? E aí, enfim, o dia a dia que dirá. Mas a energia você perguntou do meu time, né? Qual é a minha cara, eu acho que é uma coisa mais... Eu sou uma pessoa muito... Pelo menos eu gosto de achar que eu sou uma pessoa mais relaxada, assim, no sentido de... cara, não me importa muito se a pessoa errou, se a pessoa não errou, se quem é o culpado, onde é que estão as coisas, onde é que está o problema. Contanto que não tenha... como é que eu vou falar isso? Contanto que não tenha muito melindre, muito, sabe, desculpinha. Eu gosto de falar às vezes que, cara, se a pessoa demorou mais de 10 segundos para te explicar o motivo de alguma coisa, ela tá te enrolando ou tá mentindo, não é possível. Assim, por que aconteceu isso? Cara, errei, fiz merda. Tá tudo certo.
Você explicou o que aconteceu. Se você começa a rolar, sabe o que é, que aconteceu, não sei o que, pra mim tá muito nítido que a pessoa tá tentando te enrolar. Então, eu gosto de um time que é verdadeiro um com o outro, sem melindre, sem, sabe, e que joga junto. Pra mim é muito importante. Desavenças entre as pessoas sempre vão acontecer. Embates sempre vão acontecer. Mas, pra mim, é muito importante como que as pessoas tratam isso. Se as pessoas tratam isso com picuinha, de uma forma separatista ou de uma forma, não com fair play, isso me incomoda muito. Acho que erros são normais, desavenças são normais, o que importa é como que você lida com isso. Tem que ter fôlego pra erro também, né? Senão a gente faz mais do mesmo, né? E eu trabalho em áreas normalmente bastante inovadoras, que não normalmente são um modus operandi ou um business as usual das empresas. Então, principalmente nessas áreas com mais inovação ou mais coisas que você está construindo, se você não tem esse fôlego, você está perdido. Aula legal. Boa. Não, eu acho que foi muito bom ouvir você falando isso e enquanto você estava dizendo, ainda até voltando alguns passos para trás, sobre se preparar, né? De fato não tem... Até tem alguns cursos, nada é tão bom quanto a prática, mas tem duas coisas que eu fui atrás e meio que me guiam até hoje. A primeira coisa foi quando eu conheci, nem faz tanto tempo, faz pouco tempo até, foi quando eu conheci a matriz lá do Radical Candor, que eu sempre falo, que pra mim aquilo é genial. É basicamente uma matriz, 4 pedacinhos lá e você precisa estar no quadrante do Radical Candor, que é você se importar genuinamente com as pessoas, você também desafiá-las diretamente. E uma outra ferramenta assim que eu usei foi um livro, que agora eu vou esquecer o nome da autora, eu lembro o sobrenome dela, que é Zul, mas é Os Bastidores de um Líder. Cara, eu achei esse livro sensacional. E ele pega, acho que 3 principais pontos, também já li faz um tempo, mas ele fala de, basicamente de quem você escolhe, e aí tem muito do quem é o time do Julião, o time do Alisson, etc. Como que você passa a missão para elas e depois como que você faz uma leitura se aquelas pessoas elas estão de fato nos lugares certos, sabe? Então isso me ajudou muito, não que tenha feito as vivências de fato serem muito mais simples ou não, mas baseado nisso eu queria entender se você já teve alguma experiência em que você errou como gestor, assim, como líder. Assim, cara, isso daqui, errei. Pesado, assim, sabe? Cara, eu já tive muitos erros, assim, como líder. Coisas, eu acho que nenhum erro, assim, que tenha me marcado, putz, nesse dia eu fui errado, não sei o que, acho que, mas... Sei lá, como eu falei no começo sobre o erro, que pra mim não é um big deal com o meu time, eu também não me coloco esse peso do erro comigo mesmo, sabe? Eu acho que eu crio uma proximidade no meu time tão grande que esse erro também, ele é perdoado dos outros comigo. Então, acho que eu não fico me chicoteando, assim, sobre essas coisas. Mas, assim, tudo, né? Dias que você chega estressado em casa, chega com um tom errado, com uma cobrança descabida, ou às vezes você expõe uma pessoa sem querer na frente de outros. Já erros, tipo, contratar a pessoa ou dar um desafio que ela não estava preparada ou que ela não estava, né, não era a posição certa para ela. Isso acaba complicando a carreira da pessoa, num curto prazo. Enfim, milhões de pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da carreira. E eu acho que isso tudo vai te construindo, você vai aprendendo de uma maneira... Você pode levar isso de uma maneira mais pesada, de uma maneira leve. Sei lá, acho que vai te formando como líder. Hoje eu sou um líder como que eu sou por causa disso tudo que eu passei e da maneira como eu internalizei de volta isso, sabe? Isso aí. Pô, não, é isso. Era exatamente esse ponto que eu queria tentar pegar, de tipo assim, porque acho que essa é uma coisa que eu tento muito aprender como pessoa e como profissional também, de tipo, eu tenho uma política, uma filosofia muito parecida com
com você em relação a erros, só que com os outros. Quando eu erro, eu não tenho a mesma empatia e etc. comigo. E era isso que eu queria pegar. Problema de terapia, né? Total. Eu sou o maior defensor de terapia nesse podcast. E Muito importante. é isso. Continuo fazendo e continuarei. Inclusive, voltei terapia essa semana. Pô, já dá um alívio, né, cara? Você fala, Tá até com uma aura diferente. é diferente, tô leve. Boa. Mas tem uma coisa que você falou, talvez, de ferramenta. É algo que funciona pra gente, porque acho que é você ter pessoas que você confia. Bom, mentor, né? Então, trocar experiência, acho que é algo que também, putz, pelo menos pra gente, eu tô falando por mim, tá? Eu não sei de você, mas Eu te amo. senão você mente demais. Mas essa troca de experiência, de erros, acertos, enfim, do dia a dia, isso ajuda a construir demais também, porque acho que tem um segundo jeito de aprender, que não é só na vivência, não é só no terceiro jeito, não é só na teoria, mas é com a vivência dos outros, né? Com certeza. E, cara, isso encurta uns caminhos muito legais. Também não quer dizer que você não vai errar, né? Então você vai errar de um jeito diferente, sobre a mesma situação, mas minimamente você já tem um background, você já tem um repertório melhor, né? Porque você entender um pouco de como essa vivência do outro pode interferir para você ou como isso cabe para você. Então acho que isso também, acho que se eu pudesse, para quem está começando numa liderança, eu também não sou líder há tanto tempo assim, mas é isso, acho que cara, quem é um líder que você admira e que você tem confiança suficiente para trocar, sabe? Eu acho que é uma... E quem é um líder que você não admira? Eu já aprendi muito com quem eu não queria ser. Isso é bom. Obviamente, ter inspirações e pessoas que você quer ser, e você olha e se inspira, é muito bom. Mas também é muito... Eu já aprendi muito com quem eu não queria ser. Às vezes, dependendo da situação, até mais, assim. Porque eu queria, assim, radicalmente ser diferente. Então, tudo que essa pessoa faz, eu quero fazer o contrário. É porque às vezes é difícil saber o que a gente quer, mas o que a gente não quer, a gente sabe. É muito fácil. E saber o que você não quer, às vezes, te ajuda mais, não só em liderança e tal, mas na vida, né? Às vezes você, enfim, vai para um trabalho específico, para uma posição ou para uma empresa específica. Você ainda não descobriu se é aquilo que você quer. Mas quando você descobre o que você não quer, cara, você ganha tanto tempo com isso. Porque você fica muito mais focado, você sabe exatamente qual é o espectro ali que você quer buscar, pesquisar, atingir. Você tira todo o ruído em volta de você, de coisas que você achava que você queria, mas que na verdade você descobriu que você não quer. Então, saber o que você não quer para a vida, para a carreira, para o relacionamento, para qualquer coisa, saber o que você não quer é muito importante. Às vezes até mais do que o que você quer. Outra dica aí, galera, anota aí. E aí, com liderança, eu acho que é igual. Legal. Boa. Aqui, antes até da gente começar a gravar, a gente tá perguntando mesmo, né? De tipo, putz, já teve times diferentes e tudo mais. E acho que o ambiente, ainda que você tenha liderado times diferentes, é sempre um ambiente talvez mais voltado para inovação e etc. Mas se é que existe, né? Qual que foi a sua diferença como gestor de times, talvez de equipes diferentes? Você teve que mudar muito o seu modus operandi de alguma maneira? Como que foi isso para você? Eu já tive times de vendas e times de não vendas, né? Então, você gerir um time de vendas, ele ao mesmo tempo que ele é mais fácil, ele é mais difícil. No sentido de que, cara, a venda fala muito alto, né? O número fala muito alto. Então, se você está batendo a meta, se você está vendendo o que você deveria vender e atingindo as expectativas da empresa, é muito fácil, porque a moral está lá em cima, todo mundo se ama, está tudo dando certo, você consegue, enfim, contratar, você consegue crescer, enfim, o ecossistema está a seu favor, assim, né? Exatamente. O ecossistema está a seu favor e vira um ciclo virtuoso, tudo vai acontecendo. E aí, quanto melhor está o clima do time esqueci a palavra, mas o ímpeto, né, da galera de buscar e etc., mais você também consegue retroalimentar isso e fazer uma cultura positiva. Só que, fica 4 meses sem bater meta. Caraca, esse clima, ele vai do 100 ao 0 rápido.
E aí é isso, porque começa uma pressão, uma cobrança natural pelo número, para chegar no número. E aí você precisa, em algum momento, começar a baixar essa pressão, né? A liderança precisa dar esse direcional para o time e fazer isso mantendo um clima, mantendo o respeito, mantendo a pressão na dose certa, não é trivial, nem um pouco. É bem difícil, na verdade. Porque você, ali como líder de um time de vendas, você às vezes precisa você precisa saber quando apertar, quando soprar, quando, né, quando morder, quando... no bom sentido. Porque é isso, se você não se posiciona, não questiona, você não está ajudando o time a sair daquele buraco, reverter aquela situação e fazer o ponto de inflexão. Então você é um agente de mudança ali. E muitas vezes o time comercial funciona na pressão, no bom sentido, né? Tipo, vamos embora, naquela... E como você faz isso sem perder aquela unicidade daquele time, sem perder aquela harmonia, é complexo. Eu já tive situação que... metas erradas ou certas, e eu já tive situação de não bater meta durante um período longo. Isso foi bem complexo. E para não vendas? Para não vendas é o oposto, né? Então, assim, é mais fácil você manter uma harmonia, na minha opinião. É mais fácil você manter ali uma unicidade de time. Só que também, se você não tem, às vezes, uma coisa tão concreta que você está entregando, ela é mais difícil de você mostrar. E aí, enfim, não pode ser um time, né, abraça a árvore, no sentido de você não está entregando nada, você não está mostrando resultado, independente de ser vendas ou não. Mas, putz, tem um time que é muito unido e muito lindo e muito... todo mundo se ama. Rosa chiclete. Aí você começa a ficar um pouco desbalanceado. Então, acho que é o oposto do time de vendas. Acho que para mim, o maior desafio é desafiar na medida certa, assim. O quanto eu não estou sobrecarregando, mas eu também não estou deixando na zona de conforto, né? O quanto, assim, até pensando justamente nisso, né? Porque você tem, na liderança, é um pouco solitário, porque é isso, você precisa ter uma visão de médio e longo prazo, você sabe mais ou menos os movimentos que você pode fazer e você vai bolando um plano de como fazer isso. E aí você precisa engajar a galera com esse plano que talvez eles não saibam no completo, né? Ele sabe a parte que talvez cabe a ele ali. Então, olhar para tudo isso e desafiar na medida certa, cada pessoa que tem uma vivência específica, um passado, um presente, às vezes num momento muito complicado de vida, outros pelo contrário. Então, cara, tá bom, é óbvio que a gente vai ter bons e maus resultados em cada uma das pessoas, mas como manter uma média boa, uma média alta positiva, né? Uma constância, né? Isso para mim é o mais complicado, assim. E aí eu queria, na verdade, não é nem perguntar pro Julião, era perguntar para você, porque o Julião já falou. Quais são os principais desafios, talvez em vendas e não vendas. Para mim esse é o principal desafio. Eu queria saber para você, qual é o seu principal desafio, assim, na liderança? Cara, era até um pouco da analogia que eu ia fazer, que acho que a gente vê muito isso hoje em dia com relação ao futebol, né? Porque aí eles sempre falam de tipo, tem o técnico que é alinhadora, tem o técnico que é paizão. E acho que uma das grandes dificuldades de você fazer a gestão de pessoas é você fazer, obviamente, o que deveria ser feito, que é individualizar o seu estilo, né? Porque tem pessoas que vão muito pelo incentivo e pressão, e tem pessoas que precisam mais de tipo, é isso aí, vai lá. Então, eu acho que esse é um desafio de tipo conseguir ter a leitura das pessoas para que você encontre as ferramentas certas que vão motivá-la, e ao mesmo tempo você ter pique de fazer isso também, né? Porque acho que tem esse lance de tipo, beleza, eu preciso montar um time que eventualmente vai ter a minha cara, e talvez todo mundo tenha mais ou menos as mesmas motivações, mas não necessariamente vai ser assim. Acho que, ou talvez seja eu mesmo que talvez nunca tenha chegado e falado assim, cara, esse time tem a minha cara. Porque eu já trabalhei com alguns times muito diferentes e
acho que talvez eu não tenha encontrado ainda o ponto em comum entre todas elas, que fala assim, beleza, esse é o tipo de discurso que funciona para todo mundo, e aí é sempre muito personalizado, o direcionamento e etc. Acho que é. Eu concordo que eu acho que é personalizado quando você está no nível pessoal, mas quando você está no nível grupo, você precisa ter o estilo do grupo. Eu gosto de brincar que tem a cultura da empresa e tem a microcultura da sua área. Quando você tem ali uma liderança mais sênior, você consegue essa microcultura um pouco maior, né? E quanto maior, vai ficando mais fácil dessa microcultura existir. Mas também é um desafio, assim, foi o que você falou, né? A microcultura é a cara do time, né? Como o Alisson falou no começo, mas quando eu imprimo ali a minha personalidade, ou a minha cultura, as pessoas, elas começam a entender que aquela pessoa é você, que aquela cultura é a sua, mas às vezes tem desafios de entender que, cara, tô me enrolando para dizer o seguinte, a gente tem, você tem chefes que são muito linha duras, ríspidos, que são, às vezes, perdem a razão, não, são grossos ou não importa, mesmo não perdendo a razão, às vezes são muito duros. E tem os outros que não são tão duros. Eu não sou tão duro assim, pelo menos gosto de pensar desse jeito. Mas as pessoas às vezes confundem isso. Porque não é só porque você não está sendo duro, e talvez ela tenha tido pessoas duras na história dela, não é só porque você não está sendo duro que você não está falando sério, ou que você não está dizendo que aquilo naquela hora é importante. Então é importante você ter o seu estilo, mas é muito importante você saber também quando e como você muda o tom para as pessoas entenderem que não, agora tudo bonitinho, mas agora isso aqui é diferente, eu preciso falar sério, eu preciso de atenção, eu preciso de foco, eu preciso, principalmente no momento, sei lá, não bater vendas ou estar atrás de algum resultado. Isso é muito complexo, porque você às vezes erra o tom nessa medida, porque você quer mostrar que mudou, às vezes você não erra o tom, você vai no tom certo, mas as pessoas não estão acostumadas com esse novo tom, e aí elas ficam assustadas, porque, né, ele não fala assim sempre, ele falou assim hoje, o que aconteceu? Então cara, é o que a gente começou falando, não é uma ciência exata. Mas eu acho que como que eu penso em caminhar nesse momento cara, por mais que o tom precise ser ajustado ao longo do caminho, isso às vezes deixa as pessoas desconfortáveis ou perdidas, ou enfim. Se você tem uma cultura de abertura, que as pessoas possam se falar, ou de segurança, porque eu acho que também a segurança é muito importante, que fala um pouco do que a gente falou do erro, né? Uma cultura mais segura, as pessoas se sentem seguras para falar sobre isso, para falar, putz, mas ele estava nervoso hoje, putz, mas ele estava... será que estava tudo bem? Putz, será que o que está acontecendo? Então, quando tem essa cultura mais segura, você consegue falar sobre isso, e acho que essa mexida que você às vezes precisa dar, ela vai se dissolvendo naturalmente, né? Acho que quando a microcultura é forte. Pô, legal, acho que faz total sentido, né? Porque é um pouco disso, né? Às vezes alguém sente mais o impacto, alguém investe mais a carapuça, e às vezes nem é isso. Mas tem outros agentes no time também que dão uma suavizada, assim, conseguem... Não, cara, relaxa. Acho que, de fato, a gente tá passando um momento um pouco complicado aqui, a gente precisa, de fato, focar. Ou, não, talvez o cara não tá num dia legal, ele também é humano e tal. Mas isso é muito importante, você ter os seus aliados, digamos assim. Não todo o time é aliado, mas, assim, tem algumas pessoas que ou já trabalharam mais tempo com você, ou conhecem você melhor, ou tem uma percepção mais aguçada, estão com você há pouquíssimo tempo, mas tem uma percepção mais aguçada, né, de como... Às vezes é só mais maduro profissionalmente. Exato. E aí é muito importante você ter essas pessoas em todos os níveis, seja o seu direto, seja o analista, o estagiário, que tem essa percepção, porque, cara, às vezes o trabalho acontece na galera. Então, se você... Isso que você acabou de falar, assim, é importante você ter replicadores das suas mensagens, multiplicadores da microcultura no meio do time maior.
Só que isso é bonito falar, né? Fazer é um pouco mais difícil, porque você não pode jogar, ei, você quer fazer aqui? Você quer... se for de uma maneira Vem cá. falsa e tal, fica, Dá a mão fica pra mim. estranho. Mas você achar quem são os influenciadores desse time, e achar quem são e ter uma proximidade genuína ali, isso, cara, faz muita diferença na construção do time, das camadas ali da sua microcultura. Boa. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é, você acha que ações, assim, fora do horário de trabalho, etc., com equipe, você acha que de fato mudam um ponteiro e criam de fato essa integração? Tem nada melhor que o álcool. Inclusive, temos aqui uma cerveja. Mentira. Cara, hoje em dia tem muita gente que não bebe, né? Mas assim, falei brincando do álcool, mas esses momentos fora, e não precisa ser fora do horário de trabalho, às vezes fora, no horário de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, são importantes, porque você falou de 2 livros, né, que te inspiram como liderança. Tem 2 livros também na minha história que me ajudaram muito. Um deles que é mais recente, que chama Os 5 Desafios, o Desafio das Equipes, acho que é esse o nome. E ele fala de como uma pirâmide de disfunções em equipes e como que você constrói equipes de alta performance. E a base da pirâmide, a primeira coisa que você tem que construir é a confiança entre o time. E para você construir a confiança entre o time, você precisa entrar num nível pessoal. Você não tem como construir, talvez esteja sendo duro demais aqui na minha fala, mas eu acredito nisso. Você não tem como construir confiança entre pessoas se você não entrar no nível pessoal e se você não sair do nível superficial do trabalho. Então, e aí o nível pessoal pode ser entender qual é a situação da pessoa, de onde ela veio, qual a história dela, entender qual é a situação atual da pessoa, casada não tem problemas em casa, não tem preocupação com o filho, não tem. Ou até um negócio de tipo, uhul, galera, sabe? Então, se você não acha essa conexão pessoal, você não se conecta genuinamente com a pessoa. Se você não se conecta, você não confia na pessoa. E aí por aí vai, no resto da pirâmide. Então eu acho que essa é a base da construção da confiança, e esses momentos fora ajudam muito. Esse da segunda pergunta, acho que também tem um ponto, e aí eu concordo completamente contigo, que é um ponto da gente também, como liderança. Acho que todo mundo tem uma percepção, todo mundo tem uma conclusão sobre a gente. E a gente às vezes precisa quebrar um pouco e mostrar que a gente também é vulnerável. E a gente também às vezes não tá legal. E às vezes sistematicamente mesmo, né? Demonstrar isso. Porque isso também cria, por exemplo, um espaço seguro pra pessoa se sentir que, então talvez num dia que eu não tô legal, alguma coisa que eu tô passando e tal, eu também posso dividir, porque, se ele tá dividindo comigo, talvez eu possa dividir com ele também. Eu acho que ele confia em mim o suficiente. Uhum. Eu trabalho muito, eu tento fazer isso muito, não só na liderança, mas nas relações em geral. Ainda mais em um lugar em que a gente tá chegando. Eu preciso dar alguma coisa também pra receber, né? Com certeza. E geralmente, dar o que eu quero, receber de volta, né? Então, às vezes você precisa, assim, se mostrar vulnerável, às vezes você precisa, assim, às vezes até se arriscar, se expondo e mostrando essa vulnerabilidade de alguma maneira. E geralmente os resultados que eu tenho são esses, de uma troca genuína, de uma troca de mais proximidade, de uma relação de confiança bacana. Isso que você falou, eu concordo com tudo que você falou. A única coisa, eu não acho que às vezes você tem que se demonstrar vulnerável, você sempre tem que se demonstrar vulnerável, porque a palavra vulnerável não necessariamente significa fraqueza. Ela tem hoje uma conotação de que se a pessoa é vulnerável, ela é fraqueza, mas ela é fraca. Eu não acho que elas sejam sinônimos. Vulnerável para mim significa que você está aberto ali para ouvir, para trocar, para falar, enfim. Então eu acredito muito nisso. Boa. E a minha segunda pergunta é: hoje você ocupa um cargo de alta gestão, e aí tem alguns steps, né? Acho que o primeiro step numa cadeira de gestão é a coordenação,
Supervisão, coordenação, Supervisão. gerência. Exato, gerência, aí, enfim. Você vê com muita clareza as diferenças de comportamento, até como gestor, que você precisa ter em cada uma dessas cadeiras? Como gestão, vejo. Eu acho que tem uma... Acho que tem algumas coisas que são cross, né? Em todas as cadeiras, as posições que são básicas da gestão, de proximidade do time. A gente falou muito da segurança, mas eu acho que tem à medida que você vai ficando mais sênior, você precisa... O exemplo é cada vez mais importante, porque as pessoas estão te olhando sem você perceber. Quando você é coordenador, o exemplo óbvio que é importante. Mas quando você é um diretor, se você não está... sei lá, a maneira como você fala, a maneira como você, sei lá, se posiciona no trabalho, a maneira como você... enfim, isso, as pessoas estão te olhando e você não percebe isso. Você está só sendo, você está só existindo. E as pessoas estão te olhando e falando, não, olha, ele fez aquilo, então aquilo talvez é certo, talvez seja errado, talvez... Enfim, então o exemplo ele vai ficando mais importante, na minha opinião. A necessidade de ser inspiracional também vai ficando mais importante, porque as pessoas buscam por referência, inspiração, uma visão de futuro cada vez mais. E você aprender a medir o tom de como você fala, porque parecido com essa história de que está todo mundo te olhando, o seu time está te olhando, você não percebe que o que você fala tem mais peso do que às vezes até deveria. Então às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você faz às vezes você fala um negócio, pô, olha isso daqui, não está sendo visto, a pessoa acha que aquilo ali é um feedback de que o trabalho dela não está bom. Não necessariamente, às vezes você só está... enfim, você está só sendo você. E aquilo vai para a pessoa com peso muito maior. Então acho que é isso, é o exemplo, o cuidado no tom, porque tem um peso diferente, por mais que você não perceba. Dentro das pessoas, elas internalizam de maneira diferente. E a parte mais inspiracional, acho que quanto mais sério você vai ficando, mais importante vai ficando. Animal. Pô, que papo, hein? Eu não lembro pra quem que eu disse isso, mas acho que é meio que um senso comum que em muitos lugares, obviamente, tipo, o lugar onde você está, ele deveria ser um dos motivadores, né? De tipo, putz, estou comprado com essa ideia de negócio, com a empresa, etc. Mas, pô, as pessoas sempre, ou em grande maioria, acabam pedindo demissão por conta de chefes, etc. E acho que uma coisa que eu falei, e agora não tô lembrando pra quem, é muito isso, tipo assim, putz, óbvio que isso daqui fez com que eu comprasse isso, mas, tipo, quem faz eu comprar a ideia de verdade é, tipo, você, sabe? É aquele líder. E você falando isso, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar de fato nisso, né? De, tipo, é óbvio que, a depender do cargo, cada frase, gesto, enfim, tem um peso diferente. Mas acho que pela primeira vez, talvez eu tenha conseguido me colocar um pouco no seu lugar, no sentido de, tipo, eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo assim, porra, um diretor tem que pensar talvez 3, 4, 5 vezes em como se comunicar, porque tem muita gente olhando pra ele, porque é exatamente isso. Talvez é só, estou apenas sendo e a outra pessoa tá recebendo como feedback. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Difícil. Tudo, às vezes, sei lá, do jeito como você se veste. Se você vai num cliente e não bota uma roupa mais arrumada, uma vez, ok. Segunda, terceira, quarta, a pessoa fala, não, então tudo bem. Então aqui eu não preciso agir dessa maneira, porque se ele tá fazendo, eu não preciso agir dessa maneira. E aí, enfim, tem indústrias e indústrias, né? Tem indústrias que precisam ser um pouco mais formais, indústrias que precisam ser um pouco menos formais. Mas assim, é isso. Às vezes a maneira como você se veste está dando um sinal que a pessoa capta aquele sinal e ela leva aquilo para ela como verdade. É tudo, não só a maneira como você fala. Tem uma frase que acho que é mais ou menos isso. Você é o que você faz repetidamente. Acho que em cargos de liderança sênior isso é elevado à enésima potência, né? Sim, com certeza. Tive um chefe que falava, it's all about repetition. Isso seja na consistência de uma estratégia, na consistência de uma execução de um negócio, ou até nesse caso, né?
Bacana. Cara, eu tenho. Acho que assim, normalmente a gente acaba fazendo essa pergunta assim de tipo, pô, quais dicas você teria? Acho que no final das contas você já deu várias aqui. Mas acho que é válido, né? Porque você já é um cara que tá numa posição alta, já. Quanto tempo de gestão, Julião? Gestão, putz, mais de 10 anos. Sei, uns 12 anos mais ou menos. 12 anos como gestor. Quem tá, tipo, almejando uma primeira gestão ou acabou de começar e etc, o que você diria especificamente para essa pessoa? Se é que tem alguma coisa diferente ou alguma coisa que você gostaria de ressaltar. Os hacks do Julião. Cara, tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que é sobre escuta ativa. A escuta, ela é muito importante em todos os âmbitos profissionais. Quando você é um analista, se você não tem uma escuta ativa, você não vai crescer. E aí, quando você vai virando liderança, essa escuta ativa ela fica cada vez mais importante, porque tudo que a gente falou aqui, se você não tiver uma escuta ativa, de verdade, realmente ali, preocupado em entender o que está acontecendo para você conseguir criar o seu plano de ação, você não consegue fazer você não consegue executar o que você precisa. Então, desde que a gente falou, segurança, se você não tem uma escuta ativa, você não sabe qual é o real problema. Se você não sabe o real problema, você não sabe como resolver esse problema para as pessoas se sentirem seguras. A gente falou do medo do erro, a mesma coisa. A gente falou sobre o estilo de cada pessoa, que tem que ser individualizado, né? Algumas pessoas precisam ser um pouco mais soft, outras menos. Mesma coisa, se você não tem uma escuta ativa, e a escuta às vezes não é só ouvir o que a pessoa está falando, né? É entender o contexto, ter empatia ali pelo que a pessoa, como ela está demonstrando, está se sentindo, como ela está, enfim. Então a escuta vai além do som, né? Você também não consegue dosar o seu formato de liderança para aquela pessoa, individualizar a maneira como você vai falar com aquela pessoa. Então, acho que essa escuta ativa, para mim, ela é muito, muito importante. Em todos os níveis, mas na liderança ainda mais. E outra coisa para mim, esse é o meu jeito, que eu acho que tem gente que não é assim, não consegue ser assim, mas que me ajudou muito na minha vida, que eu sou muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Às vezes brutalmente verdadeiro no bom sentido, assim, eu não escondo meias, eu não... Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é sugarcoat, você não passa açúcar em cima, né? Eu não fico tentando criar aquela açúcar, eu falo com muito cuidado, muito carinho, mas sempre a verdade absoluta, porque senão você não está ajudando a pessoa. E isso criou na minha história um ambiente de segurança, um ambiente de, cara, se tiver tudo uma merda, eu posso contar com esse cara. E tem gente que não consegue ser assim porque não é natural da pessoa, ela não sabe, ela não consegue ser tão aberta e fica com medo de como que as coisas vão ser. Então eu tendo a pesar muito mais para essa verdade brutal, no bom sentido, normalmente. Isso sempre me ajudou muito. Então está acontecendo uma reestruturação na empresa. Obviamente as pessoas às vezes ficam, né, ainda não tem todas as respostas e tal. Cara, já aconteceu algumas vezes chamar todo mundo e falar, gente, o que eu sei? Eu sei isso. O que eu não sei? Eu não sei isso, eu não sei isso, eu não sei isso, eu não sei isso. Assim que eu souber, vocês vão saber também. Mas, cara, fiquem tranquilos por causa disso. Tipo, você falar às vezes o que você não sabe tem um poder muito grande. Então, enfim, acho que isso eu fui numa situação extrema, né, de estruturação de empresa, mas mesma coisa para área de vendas. Gente, cara, o que a gente sabe no nosso pitch? Isso daqui não funciona. Se o cliente perguntar tal coisa, não sei como responder. Vamos ouvir o feedback, vamos testar ABC, se der certo a gente, sabe? Enfim, isso... Em vários níveis, assim, você pode ser verdadeiro. E feedback, principalmente, né? Porque no feedback, cara, você não ajuda a pessoa se você não está sendo verdadeiro, 100% verdadeiro com a pessoa. Então, há algum tempo eu tive algumas situações onde eu era mentor de uma pessoa e, cara, a pessoa não estava com uma percepção correta da situação. E
várias pessoas já tinham dado feedback e a pessoa não conseguia ter essa visão correta da situação que ela estava. E aí eu chamei a pessoa para almoçar e falei, cara, você tá maluco? Olha o que você tá fazendo. Não é possível. Você não tá percebendo o que você tá fazendo? Preste atenção, você tá muito doido. E, cara, a pessoa falou, eu nunca tive um feedback tão claro. Todo mundo já tinha falado isso pra pessoa, só que eu falei de uma maneira talvez mais aberta, mais verdadeira. E aí, não sei, funcionou, comunicou melhor. Então, pra mim, isso sempre funcionou. Não sei se funcionaria pra todo mundo, porque se não for genuíno, essa verdade brutal vai sair de uma maneira estranha. Então tem que tomar cuidado com essa verdade. Muito bom. Bom, tomou nota de tudo? Ficou com dúvida de alguma coisa? Põe aqui que o Julião vai responder, depois a gente manda DM pra ele. E vamos colocar aquele meme do Casé. Anota. Anota. Legal, Julião. Legal. Bom, obrigado pela participação. Imagina. Antes da gente terminar, a gente queria deixar um mimo. Um não. Dois. Do nosso parceiro, Camadaria, Fabião, glorioso Fabião, que produz as plaquinhas, o chaveirinho também, do Mundo Eu. Esse papo que é de amigo para amigo. Então, se você tiver um projetinho, manda pro Fábio, que ele com certeza vai fazer. E tem também quem? Nossa, nosso... A gente vai fazer para nosso coração. Tem que fazer, né? Quem? José! José daqui, Chico! José da Kijiko Filmes. José manda muito. É responsável pela nossa edição aí, que sempre primorosa. E se alguém erra, é a gente na captação, não o José na edição. Ou no briefing. Ou no briefing. José manda muito, faz milagre mesmo. E não é só pra gente. A verdade é que o José faz milagre para várias coisas. Aonde eu for, José, você tá comigo, cara. Você viu que declaração? É isso aí, de verdade, o José faz trabalhos de edição de vídeo, motion, 3D, animação, cara, tudo, captação e tal. Então, José já é de longa data parceiro, a gente sempre deixa os contatos dele aqui na descrição do episódio e também vai aparecer aqui embaixo. José, põe aqui embaixo agora para dar bom, né? Então, kijikofilmes.com, acessa lá, vê o portfólio do José. Eu tenho dúvida que não vão se arrepender. O José faz um trampo bacaníssimo. É isso. E enquanto os recados finais que a gente não precisa falar. É isso aí. Bom, passando aqui na tela. Julião, de novo, super obrigado. Obrigado, Tomás. E, cara, a gente vai pensar em outras pautas para trazer você de novo. Vamos. E vamos que vamos. Obrigado, gente, pelo convite, adorei. Valeu. É isso, galera. Até a próxima. Tchau.